Bom, então aqui estamos com mais um vídeo de demonstração de um atendimento de caso real com captação psíquica. Eu sou Matheus Pessoa, terapeuta holístico e vibracional, né? E a partir de um contexto específico, eu trago aqui para vocês uma demonstração prática dessa técnica que eu trabalho, né? Que também é um conjunto de técnicas, né? De captação, apometria, desdobramento consciente, para atender e trabalhar as memórias do inconsciente, memórias de vidas passadas, né? Então, eu estou aqui com um foco que eu tirei a partir do diálogo, de um pré-atendimento, né, de um alinhamento com um atendido, uma atendida, né? Não vou revelar o nome, né, nem durante o campo, mas que vocês, agradecendo também por essa pessoa ter cedido esse campo para as pessoas verem e talvez se reconhecerem, né, e sentirem essa ponte de olhar para essas questões com mais profundidade. Então, contextualizando brevemente aqui, a gente estava conversando sobre campos de luto, de perda de pai, e o quanto que isso está deflagrando uma desarmonia mais acentuada com a mãe, né? De um cuidado maior de si em relação a não entrar demais nas dores dela. Então, o foco que foi estabelecido foi desatrelamento com a mãe, reconhecer a si mesmo a partir dela, tá? Então, eu vou trabalhar esse foco. Então, aqui eu vou iniciando, deixando com que o campo venha com mais força. Já estou conectado com o campo dessa pessoa, já estou em conexão. Então, eu vou deixando vir. Sinto muito no chakra cardíaco, no peito. Tem uma energia de asco, de desprezo, no sentido de, não quero. É assim, né? Quanta ingratidão. Quanta ingratidão, depois de tudo que eu fiz, que eu passei. E nunca me olhou mesmo. Nunca. Cara, porque eu fiz muito menos. Sempre foi a megera. Então aqui eu já vejo uma personalidade feminina de uma moça, de uma mulher mais de idade. E aqui já vem muito forte campo de mãe, então é uma personalidade que tá da mãe da atendida, que está muito presente no campo dela, né? Então, como eu disse, passar por um momento de luto, então provavelmente essas relações despertaram, né, intensificaram esse campo, então numa dor muito de uma sensação de ingratidão, né, de um olhar muito de não sabendo lidar com uma tristeza, com uma solidão, um ruído muito grande. Então eu vou tirar ela desse contexto, vou precisar mover ela porque ela está muito energizada, né? Ela vem com uma força assim, então a gente vai desmagnetizando, ó, para a gente conversar agora. Vai ser com um pouco mais de calma, e eu vim aqui para te ajudar, te acolher com respeito à sua dor, mas para isso a gente precisa de um respeito mútuo aqui. Vamos conversar? Hum, Mais um para me apedrejar. Mais um. Sabia. Sempre é assim. Tudo eu. Tudo eu. Eu que tomava as decisões difíceis. Ele ficava com os méritos. Tudo bem. Entendi. Então, aqui tem uma relação muito de não se sentir vista, não se sentir, né, validada, mas também uma rigidez, uma rispidez numa forma de lidar com a vida. Então, ó, eu tô aqui graças justamente a essa figura, né? Não é essa desse companheiro, mas uma figura importante no seu contexto.
Pega esse corpo para trás da sua nuca. Olha para onde ele te leva e olha quem que é essa pessoa aqui. Tá vendo? Eu já vou entrar em contexto aqui, né? Tá vindo algumas coisas, mas primeiro eu preciso assentar a energia dela, tá? Extremamente projetiva, com raiva, vou ajudar ela a transmutar esses campos. Tá vendo só? Sim. É. E eu vim aqui para te ajudar, graças a graças a essa pessoa. Tá vendo? Olha só. Eu entendo que você esperava aceitação, mas você percebe que sua dor não é com ela, sua dor é com outra pessoa. Né? Aqui é uma projeção, mas de uma parte da mãe desse atendido, dessa atendida, que está, justamente pela perda do companheiro, está entrando em contato com uma frustração pessoal e acaba entrando num lugar projetivo, né? Aqui, avançando na história, ó, vamos ver lá, vai lá para o seu contexto. E aí eu vejo, realmente, tinha uma proximidade muito grande, né? O pai, ele viajava muito, ele era tipo um comerciante, então ele tinha que constantemente ir atrás de mercadoria, né? Tinha uma casa boa, uma boa estrutura. Ele tinha alguns filhos, mas tinha uma filha que era a mais nova, né? Que era a menina dos olhos. E ele dava, então, de certa forma aqui, ele sempre voltava, dava muitos presentes, né? Então, ele sabia muito bem essa figura de pai, de cuidador, mas realmente tinha uma dificuldade de olhar para essa pessoa que estava ao lado dele, né? E ela se sentia muito injustiçada, ela se sentia muito sozinha quando ele saía, e aquilo foi alimentando, e ela acabava nessa raiva, né? Ela se projetava numa figura mais severa, com as crianças, né? Como se elas fossem as culpadas, mas na verdade não querendo olhar o quanto que ela se sentia, de certa forma, abandonada por essa figura, né? Não se sentia vista, não se sentia querida, não se sentia validada quanto mulher. E eu entendo, agora vou ajudando ela a entrar em contato, tá tudo bem. Mas percebe agora que nesse momento é outra configuração. Tudo bem que a sua ponta encarnada possa ter vivenciado coisas parecidas, por isso que vocês se aproximaram, né? Mas nesse momento, quanto que vale a pena? Segurando essa pessoa, essas raivas. Então, uma coisa é fato. Não sei quanto que você vai estar aberta, disposta a lidar com isso. Entendo, respeite seu tempo. Ela está muito fechada ainda para soltar e vai um tempo mesmo, é uma dor muito profunda. Mas aqui o ponto principal é: você não tem o direito de projetar isso nessa figura, né? E aqui em paralelo eu já vou resgatando a parte da filha, né? Resgatando a parte ligada a, ao companheiro, né? Da menina. Então resgatando as outras partes ali, cada uma, não vou entrar tanto em mérito, né? No sentido de mais de dissolver esse treinamento, essa atenção, abrir espaço na relação, né, entre essas três pessoas para outras formas de olhar. Solta eles, solta ela. Você ainda vai ter tempo de trabalhar isso com ele de outras formas, tá? Mas nesse momento, abre espaço para a relação das duas pessoas, tá? Tá bom? Então agora você vai seguir, sim, não vai mais ficar perto, abre espaço. Com as filhas de Mãe Maria, ele vai seguir com os franciscanos em paralelo. E ela com as crianças da quinta dimensão também é criança. Então você vai seguir para se afastar e ter tempo de entrar em
de transmutar isso um pouco mais, abrir espaço para a ponta encarnada transmutar isso. Soltando. Não tem mais autorização para ficar aqui, tá bom? Segue com elas e vai em paz. Então, um resumo final aqui, no campo, existe sempre essa, em relação, né, é comum as personalidades de outras pessoas entrarem no estado projetivo, e ter uma dificuldade de lidar com a própria dor e acabam transferindo um pouco mais dessa responsabilidade, às vezes, para outra, criando ruídos, né? No caso aqui, ela estava muito no lugar projetivo com a filha, mas com uma dificuldade de reconhecer que quem realmente tinha machucado ela, né? Não necessariamente, né? Como bom ou ruim, mas quem era a pessoa principal que ela estava lidando, né? Porque está ali lidando com uma ferida muito profunda, né? Que foi deflagrada pela perda. Então, uma dificuldade de se apropriar das próprias dores e reconhecer e nomear, não algozes, mas tipo, nomear onde realmente está a questão, sabe? Então, isso traz uma interferência, assim, traz um certo justificável, um certo pensamento de receio, de necessidade de defesa, né? Entender que o luto é vivenciado especificamente por cada um, mas foi afastada para aliviar um pouco essa tensão desse momento para que você tenha mais espaço para realmente transmutar esses campos de tristeza, de luto, de coisas que a gente vai lidando ao longo disso. Então, encerrando esse vídeo, espero que você tenha aproveitado, né? Pode deixar alguma dúvida aqui, entrar em contato comigo. Um abraço e boas vibrações.